Boa noite a todos os que estão aqui. Que Deus seja convosco, que a paz do Senhor seja com todos vocês. E você também que nos acompanha pela internet, pelo Facebook, aqui do Espaço Novo Tempo Piracicaba, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Start, que é o melhor jeito de começarmos a semana. Estamos com uma série que nós estamos falando sobre o desejado de todas as nações. Tanto a importância desse texto, desse livro, e nos dias de hoje, quanto que tem se visto o sucesso dos filmes, né, que falam sobre os super-heróis aí. O livro foi republicado, né, recentemente como O Libertador. O propósito, na verdade, de quando nós começamos a estudar esse livro aqui no Espaço Novo Tempo, era que realmente nós tivéssemos contato com aquele que deveria ser o nosso verdadeiro herói, né? Que é Jesus Cristo. Apreciamos tanto os heróis, precisamos, e na verdade o ser humano vive um grande desamparo nesse mundo, né? Buscamos tantas coisas, buscamos tantas opções, tantos recursos, tantas formas de resolver esse problema desse desamparo, mas esquecemos daquele que se dispôs, nosso Criador, que quando realmente imaginamos a maravilha que é Jesus, quão maravilhoso Ele é, quão bondoso é Ele ter deixado o trono de glória, deixado o seu lugar ao lado do Pai para vir aqui. Hoje tem a natureza humana e divina, morreu por mim e por você, e nós esquecemos de tudo isso daí. Um dos capítulos desse livro, eu confesso que, como um ex-pentecostal, a gente tinha muito preconceito quando se falava dos escritos de Ellen White. Falávamos que os adventistas acreditavam, né, seguiam uma profeta, enfim, tem toda uma teoria lá fora que, de alguma forma, realmente faz com que as pessoas não tenham oportunidade de ter contato com a luz menor, como Ellen White fala da importância da leitura da Bíblia, que aponta para uma luz maior. Mas quando nós começamos a ler esses livros e a meditar na forma como ela escreveu, não tem como realmente não perceber que o Espírito Santo que inspirou essa pena, essa mulher, para escrever essas páginas tão maravilhosas. A ideia, então, quando a gente começou a falar sobre isso, porque o Start é o melhor jeito de começar a semana, que é o melhor jeito de começar a semana com Jesus, porque o propósito do Start está dentro, né, do propósito do Espaço Novo Tempo, compartilhar a esperança. Normalmente, nós, adventistas, vimos aqui no sábado, momento de adoração, a gente tem, aqui nós colocamos nomes nas programações semelhantes àquilo que nós assistimos na TV Novo Tempo, e o programa de sábado normalmente está mais ligado àquilo que é a pregação da palavra no sentido doutrinário. Precisamos também, e Deus sabe disso, de algumas palavras, né, da Bíblia que nos incentivam para nós enfrentarmos a nossa semana. Então, quando nós pensamos no Start, o próprio nome diz isso, início, né? É nós pensarmos em iniciarmos a nossa semana motivados pela palavra de Deus. O interessante é que buscamos, às vezes, palavras que têm muito a ver com essa parte motivacional e esquecemos daquele que é o que a cada dia se dispõe a estar conosco, a cada manhã, escutando aquilo que nós temos para falar. Um dos capítulos desse livro, Vinde repousai um pouco, fala quando os discípulos foram chamados. Não é esse capítulo que nós vamos estudar hoje, que hoje nós vamos estudar sobre Nicodemos, mas esse capítulo é tão maravilhoso. É impressionante como, quando a gente se coloca diante do Espírito Santo e pede para que o Espírito Santo lance luz sobre essas palavras e sobre a Bíblia, que a gente abre a Bíblia e abre o Espírito de profecia, e ela vai lançando luz sobre aquilo que a gente vai lendo. É tão maravilhoso você realmente sentir essa experiência com Jesus, o desejado de todas as nações. Será que a gente pensou
no título desse livro, que o profeta Ageu falou que essa casa terá uma glória maior do que teve antes, lá em Ageu capítulo 2, verso 7, com a vinda de Jesus, que o próprio Deus, então, pisaria naquela casa e se tornaria o desejado de todas as nações. Ele é o seu desejado. Será que ele é de todas as nações? Porque todas as nações, também nós fazemos parte de uma nação. E buscamos tantas outras coisas, mas não buscamos estar com o desejado de todas as nações. Aquele que tem a solução para todos os nossos problemas. Pensando um pouquinho nos super-heróis, estava me lembrando hoje que quando eu era criança, eu assisti o filme Superman com Christopher Reeve. Vocês vão saber. Aí falava, o Celso está velho mesmo, hein? Celso está velho, né? Tem alguns aqui que se lembram também, né, Miriam? Eu me lembro que assisti o filme com Superman, com Christopher Reeve, e uma coisa que me chamava a atenção, e depois também nos desenhos do Superman, que era aquele gancho que ele tinha no cabelo, né? Ele tinha um gancho aqui assim, né? E certa vez, eu fui para a escola, acho que naquela brincadeira de criança, nem me lembro quantos anos eu tinha, talvez uns 10 anos, não me lembro, 12 anos, 11, e ficou um gancho no meu cabelo, né? Aí veio um amigo meu e falou assim, nossa, olha o gancho do Superman, né? E aí eu tinha né, na verdade, acabei criando o hábito de todo dia, antes de ir para a escola, eu fazer um ganchinho aqui, achando que eu ia ser um super-herói, né? Achando que eu ia conquistar a Lois Lane, né? Passou-se o tempo, depois eu percebi que, na verdade, eu precisava de um super-herói, porque eu não era suficiente para dar conta de mim mesmo. E aí a gente vai buscando o socorro da nossa vida em várias coisas, né? A gente vai crescendo, vai para a escola, aprende que a gente precisa ser o melhor, que a gente precisa conquistar o nosso mundo, enfim. Quando a gente realmente percebe que nós não temos condição de resolver esse desamparo que a gente sente também. Graças a Deus que ainda na minha juventude, com 19 anos, me apresentaram Jesus, que é esse Jesus que eu conheço. Me entreguei a ele facilmente até, porque eu fiquei impressionado quando um pastor de uma igreja pentecostal leu a Bíblia e Deus falou comigo através daquele homem. E eu falei, nossa, mas... E ele fez um apelo, eu falei, eu quero aceitar esse Jesus. Mas eu ainda era um católico, na verdade, que estava me convertendo a Jesus. Então eu me entendia que eu tinha que fazer as coisas para conquistar essa salvação. Eu não tinha entendido, assim como Nicodemos também não entendeu. Enfim, a vida foi passando e tive a oportunidade de passar momentos difíceis, momentos bons, momentos difíceis, mas foi num momento muito difícil da minha vida que realmente eu percebi que eu estava sendo mais um legalista, vivendo pouco, talvez, um relacionamento com Jesus. Eu conhecia Jesus, talvez, de falar, mas de pouco estar com Ele. E aí foi mudando a minha vida. Graças a Deus, a Mônica, na verdade, nessa época, nós voltamos a namorar, e ela tinha aceito Jesus lá em Santos, e ela falou, eu quero falar sobre Jesus. Eu falei, nossa, e agora? Que coisa estranha, a Mônica falando de Jesus, a gente tinha uma vida tão agitada quando a gente tinha namorado, mas enfim, não resisti, fui para uma igreja, e uma das coisas que me ajudou muito também, como jovem, que sempre gostei de música, era o ministério de louvor. Hoje Jesus me concedeu o sonho de estar numa comunidade onde nós temos um ministério de louvor, que a gente, né, participa ao vivo aqui. E a gente pode abençoar muitas pessoas e somos abençoados também. Mas vamos lá, então, falar um pouquinho sobre Nicodemos e o que nós aprendemos dessa história. Porque Nicodemos foi se encontrar com Jesus numa noite. Era mais tarde do que esse momento que estamos aqui. Mas tem várias lições aqui que nós aprendemos. Por isso que eu falo que esse livro, Desejado de Todas as Nações, que foi agora impresso com o nome de Libertador, é algo que você que está nos assistindo, eu não sei se você é um adventista, ou é um irmão católico, ou é um irmão de alguma outra denominação, enfim, você está aí, não é à toa. Se você tiver a oportunidade, inclusive esse livro, se você buscar O Desejado de Todas as Nações, você consegue ter esse livro gratuitamente pela internet. Se você buscar
Ellen Goldwhite, você vai ter lá também, com todos os escritos dela. Você pode realmente viver uma experiência maravilhosa com Jesus, com esse sim que deve ser o nosso, mais que herói, mas porque ele é o nosso Salvador. Se você puder, né, se você realmente sentir esse desejo, não deixe esse desejo morrer no seu coração. Vamos ler então hoje o texto Nicodemos visita Jesus, que está em João capítulo 3, versos 1 a 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, estamos com a Tua palavra aberta aqui. O Senhor é maravilhoso. O Senhor, através de Jesus, nos proporcionou, Pai, termos comunhão contigo novamente. Queremos aqui que o nome de Jesus seja exaltado por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez por nós, por tudo que tem feito, e porque desejamos, Pai, que Ele volte para nos buscar o mais rápido possível, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe aqueles que nos acompanham também pela internet, Pai, para que a Tua palavra e a Tua luz realmente frutifiquem em nosso coração. Pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Primeiro verso aqui: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Na verdade, na semana passada nós estudamos a purificação do templo. Da mesma forma que muitas pessoas ali, quando Jesus entra no templo, na casa de seu pai, que estava sendo feita, na verdade, que ele vai falar com covil de salteadores, as pessoas estavam mais preocupadas em transformar a casa de Deus em uma forma de mercantilismo, né? Vender ali os animais para os sacrifícios, aproveitando da situação das pessoas que chegavam ali naquele momento de festividade e que tinha que ser feito o sacrifício. Muitos haviam ficado revoltados com a atitude de Jesus, mas muitos também tinham percebido o poder que estava com ele, a autoridade que ele tinha, e perceberam realmente que ele era filho de Deus. Nicodemos, imagine um homem de proeminência, de grande proeminência naquela sociedade, um príncipe, na verdade, dos sacerdotes. Então, na questão espiritual, se considerava um homem irrepreensível, e era um homem irrepreensível segundo os conceitos que eles tinham de guarda da lei. Um homem também de grandes posses, um homem rico, um homem de alta posição social. Olha para Jesus, o Galileu, homem simples, mas sente uma estranha atração por esse homem e percebe que as pessoas eram curadas, as pessoas chegavam diante dele, recebiam bênçãos, milagres aconteciam, e com aquela autoridade ele
expulsa aqueles homens do templo, Nicodemos e alguns ali dos líderes se sentiram atraídos. Nicodemos, então, teve na sua mente uma luz na verdade de Deus e realmente pensou que esse homem não era simplesmente um profeta, mas sim, ele era o Redentor, o Messias que havia de vir. Então, ele pensou que ele deveria falar com Jesus a respeito disso para, digamos assim, tirar qualquer sombra de dúvida que ele tivesse. Então, no verso 2 aqui nós vemos: este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Primeira coisa que nós vemos aqui, na verdade, é que Nicodemos arrumou uma desculpa, né, para poder se encontrar com Jesus. Ellen White fala que a fala dele, que a desculpa que ele arrumou é que para que ele não fosse humilhado. Imagine um homem de proeminência, até porque muitos ali do Sinédrio já estavam fazendo planos para matar Jesus. Nicodemos, com a luz que teve, foi e falou com os outros também sacerdotes: sabemos que muitos profetas foram mortos por virem falar aquilo que o povo não queria escutar. Quantos de nós passamos por isso, né? Quando falamos ou quando ouvimos também as coisas que não gostamos de escutar, ou falamos aquilo que as pessoas não querem escutar. Mas Nicodemos foi diferente, e ele foi e fala para os sacerdotes que se realmente Jesus fosse o Filho de Deus enviado, que era arriscado eles intentarem qualquer coisa contra Jesus. Como eu disse, outros também tiveram essa percepção. E os sacerdotes, então, ali, naquele momento, não prosseguiram com o seu plano de matar Jesus. Mas Nicodemos, então, sente um desejo profundo de falar com Jesus e ele prepara esse plano. Então eu vou falar com Jesus, mas se eu for falar, imagine o que vai acontecer. Me lembro quando eu decidi deixar a igreja que eu estava, talvez uma proporção muito menor que em relação a Nicodemos, a preocupação e como nós vemos quando a gente vai tomar uma nova decisão ao lado de Jesus. Será que vão pensar sobre essa decisão, sobre esse caminho que eu estou seguindo? Simples, quando chegamos num lugar, num restaurante, e temos que orar em público e agradecer o alimento que nós vamos comer, fazemos isso. Às vezes, pequenas coisas, a gente se esconde do povo, esconde Jesus das pessoas, né? Nicodemos não foi diferente. Nicodemos, então, intentou e com essa desculpa: olha, eu vou procurar Jesus de madrugada, porque mais tarde, porque se eu for, outros virão atrás de mim. Então, essa foi a forma. E então, o que ele faz? Ele chega diante de Jesus, sabendo já, imaginando que Jesus era o Messias, e procurando abrir ali espaço para a conversa. Olha o que ele fala: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus não agradeceu por esse elogio, né? Porque Jesus não era mestre, Jesus era o Redentor. Reconhecemos Jesus como Redentor? Imagine, esse homem tinha estudado as profecias. Antes dele ter esse encontro com Jesus, ele vai buscar as profecias. Então ele sabia, mas quando ele chega diante de Jesus, a incredulidade toma conta da vida dele. Então ele pega e ele faz essa afirmação: és mestre vindo de Israel. E não, na verdade, não coloca Jesus na posição que ele é, que é a posição de Salvador. Depois, então, Jesus diz para ele, né? Verso 3: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 4: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Imaginem, você que é cristão, que estuda a Bíblia, de qualquer denominação, ou nós aqui que somos adventistas, quando eu me lembro, quando eu me batizei,
Qual é a figura que a gente costuma usar para quem se batiza? Para quem se entrega a Jesus? O apóstolo Paulo até vai falar também. De um bebê, né? De uma criança. Nascer de novo. Nascemos de novo. Agora imagine Nicodemos sendo um israelita, que o israelita já era descendente, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó, daquele povo chamado, ou seja, era um da nação de Israel. Quando um pagão se convertia ao judaísmo, também era colocada essa figura, que a pessoa estava nascendo como um judeu, ou seja, de pagão, ele nascia, então, ao se converter para o judaísmo, como um filho de Deus, um filho de Israel. E nós, quando nós nos entregamos a Jesus, entregamos nosso coração para Ele, nos batizamos, nascemos para Jesus. Agora imagine se Jesus chegasse para você e falasse, então, você vai conversar com Jesus, e Jesus fala para você, depois que você já se converteu, que você já se batizou, viu? Importa-vos nascer de novo. Qual seria o seu pensamento? Então, Nicodemos chega diante de Jesus sendo mestre. E Jesus fala para ele, olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Porque com todo esse conhecimento que você tem, você chegou diante de mim e você fala que eu sou um mestre. Você não me reconhece como Salvador. Quantos de nós precisamos ainda nascer de novo? E Jesus, na verdade, tem que nascer a cada dia no nosso coração. A cada dia, no livro de Lucas, ele vai falar sobre bater, pedir e buscar. Depois ele vai falar sobre o Espírito Santo. Esse verso muitas vezes aplicado de forma errônea, pedir, bater, buscar. Olha, peça o quê? Peça qualquer coisa. Não, ali está muito claro. Fala que se você pedir o Espírito Santo, lhe será dado. Então, diante dessa resposta de Jesus, resposta dada com amor, porque Jesus nos responde com amor. Nicodemos, então, faz o seguinte, e Jesus continua, na verdade, falando aqui. Respondeu Jesus, verso 5, né? Em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido de carne, verso 6, é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então Jesus, fala, mais uma vez, afirma para ele, olha, você fala das coisas da carne, mas você tem que conhecer das coisas do Espírito, e nós também, da mesma forma. Nossa preocupação diária é o quê? As coisas daqui dessa terra ou as coisas que nos levam para o céu? O que você tem, quanto que do seu tempo tem sido tomado hoje com as coisas eternas? O pastor Reinaldo tem feito muitos apelos aqui para nós, né, na questão da missão. Na questão da missão. Aqui no Espaço Novo Tempo, nós somos uma comunidade aqui de Piracicaba que existe com o propósito de compartilhar esperança. Propósito é uma palavra que tem um significado, né? Qual o significado da palavra propósito? O propósito do Espaço Novo Tempo. A razão de existir do Espaço Novo Tempo. Então, quem está aqui no Espaço Novo Tempo tem que compartilhar desse propósito, que é o quê? Compartilhar esperança. E tem que viver segundo esse propósito. Nosso propósito de vida tem que estar alinhado com o propósito de Deus. Então, Nicodemos ali não estava alinhado com o propósito de Deus. E nós devemos estar alinhados com o propósito de Deus. Então, Jesus está falando, se a gente ainda não assumir o nosso papel, segundo o propósito de Deus, que é realmente nascermos da água e do Espírito, diariamente nascermos do Espírito Santo, então nós precisamos nascer de novo. Estamos precisando nascer de novo. A verdade é que daí ele vem aqui falando sobre, né, no verso 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. A questão na nossa vida não é nós mudarmos a nossa vida cristã. Não é quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós temos uma mudança.
Nós precisamos de uma transformação. O apóstolo Paulo vai falar sobre essa palavra lá em Romanos capítulo 12, o apóstolo Pedro também vai falar. A questão, transformar, é mudar através de, mudar de forma através de alguma coisa. Nós somos transformados pelo contato com Jesus, pelo contato com a sua palavra. Não é ter uma nova vida somente de mudança. Porque padrões morais, talvez eu possa colocar na minha mente, mas não é isso que faz eu ser diferente, eu, na verdade, ser salvo. E Nicodemos vivia no legalismo, achava que aquilo que ele fazia, que as boas obras que ele fazia, conhecido lá pela grande liberalidade que ele tinha com as pessoas, e também um homem de grandes posses, doava ali no templo, nas atividades do templo, ele se achava já no ponto que ele tinha que chegar em relação a posição em relação a Deus. Mas Jesus então vem explicando, olha, você vai ter que nascer de novo. E aí ele vem falando, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito Santo. Nós conseguimos enxergar o vento, a não ser que tenha pó, né? Mas a gente consegue enxergar o vento. Mas nós vemos o resultado. Nós vemos as folhas balançando, nós vemos o resultado que o vento faz. Não sabemos de onde vem, não sabemos para onde vai. Está certo que nós temos recursos hoje, tecnológicos, né? Mas não é nessa questão. Se nós, aos olhos, né? Olhando, e imaginando também no contexto daquela época, com a tecnologia que se existia, né? Na verdade, Jesus está usando uma figura simples para a gente entender, mas que o Espírito Santo quer agir na minha vida e na sua vida, e nós devemos permitir que o Espírito Santo sim trabalhe. Quando nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, impressionando a nossa mente, aí sim é essa figura do vento nos levando para onde Deus quer. Como que nós podemos fazer isso? Como eu falei, um livro tão maravilhoso como esse, mensagens tão maravilhosas, mas a gente vive numa sociedade. Um filósofo alemão chamado Christopher Turk, se vocês buscarem lá, vocês vão ver, ele escreveu um livro, Sociedade Excitada, sociólogo, e ele veio para o Brasil, ele ia fazer um trabalho aqui no Brasil, e ele escreve esse livro, escreve Hiperativo, e escreve outros livros, e o trabalho dele mostrando como que a sociedade vive hoje. Aí ele vai explicar que antigamente, e nós vemos isso na Bíblia, quando Deus falava com o povo, ouve Israel. E ele vai falar que depois da entrada da imagem, depois que se inventou a fotografia, tudo começa a mudar. Porque quando nós lemos, por exemplo, um livro desse, de Ellen White, e permitimos que o Espírito Santo atue na nossa mente, imagens maravilhosas, a gente nunca conheceu Jesus, a gente não conheceu aqueles lugares, mas a gente começa a sentir saudade de Jesus, das coisas de Deus, como se a gente tivesse vivido ali. Nós sabemos que quando nós assistimos um filme, alguma coisa, nosso cérebro não distingue em relação à realidade e a gente vive aquelas experiências. Ellen White, então, quando nós começamos a ler e meditar e pensar, imagens são formadas na nossa mente. Mas esse escritor, ele vai mostrar, explicar que a sociedade hoje vive num momento onde a gente busca aquilo que é sensacional, aquilo que nos traz sensação. Então, começou como? Com a imagem, a foto, depois o filme, né? Essas imagens colocadas, né? Tiradas, na verdade, várias fotos por segundo, os frames, né? E montado isso um atrás do outro, cenas que são fixas, mas uma passada atrás da outra, a gente tem a sensação do movimento, e aí vem os filmes e a gente vai ficando cada vez mais necessitado daquilo que a gente enxerga, porque a gente já não consegue mais ter atenção para ler e meditar e abstrair e formar imagens. Então, quando a gente traz, por exemplo, um texto ou um pregador aqui, que talvez não consiga proporcionar tanta sensação, não tem sucesso a pregação da palavra, porque tem que ter sensação, tem que ter, as pessoas têm que vir e sentir
E ele vai explicar muito bem. Ele vai chegar no final do livro, ele vai falar o seguinte, que nós temos que parar a locomotiva. E por isso que muitas crianças hoje são diagnosticadas erroneamente com TDAH. Porque as crianças estão sendo excitadas, porque elas não recebem atenção. Como é que elas vão dar atenção ou prestar atenção? E da mesma forma, nós adultos estamos fazendo isso, e às vezes trazemos coisas aqui, a gente tem que tomar muito cuidado. Se lá fora a ciência já está percebendo isso, o Espírito Santo, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Onde que Jesus estava lá, quando nós vimos lá? Jesus estava na tempestade, no fogo, no terremoto? Não, estava no silêncio. Jesus está no silêncio. Então nós temos que tomar cuidado também que o Espírito Santo nos direcione no louvor, como que a gente toca. Porque nós não temos que provocar aqui êxtase. E quando eu escutava isso antes de eu ser adventista, eu falava, mas que pessoal. E hoje eu percebo quão maravilhosa realmente foi essa mulher quando escreveu, e a gente tem que realmente ter contato com essa mensagem e permitir. Então, o vento quer mudar minha vida e sua vida. O vento, o Ruach, o Espírito Santo de Deus. Como? Quando eu paro no silêncio, talvez por isso a madrugada seja o melhor momento, para meditar em Jesus, no seu sacrifício. Ellen White fala, 1 hora por dia. Ah, mas 1 hora por dia? Eu não consigo nem ficar parado. 1 hora por dia? Então, não consigo 1 hora. Comece com 5 minutos. Você vai ver que dia diferente quando você perceber que Jesus, o que Ele fez por você. Meditando na palavra, meditando em Jesus, em quem Ele é, quão bondoso, maravilhoso Ele é. Lendo a sua palavra, tanto a Bíblia, mas também um livro desse que nos ajuda muito, lado a lado. Você lendo o texto e ela mostrando através do Espírito Santo. Ou ouvindo pregadores, ouvindo a palavra, ouvindo músicas, ouvindo louvores. O vento quer mudar. E às vezes a gente fala assim, olha, aquela pessoa de repente se converteu. Na verdade, o Espírito Santo veio trabalhando. Vai trabalhando, vai impressionando. De repente a pessoa toma uma decisão. É isso que deve acontecer. Aí o vento leva para onde ele quer. Nós devemos, então, permitir que o vento nos leve. Nicodemos faz a pergunta, né? Então perguntou-lhe Nicodemos, verso 9, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Eu acho que aqui uma coisa importante para nós adventistas, né? Somos o povo, éramos pelo menos, né, que estudava a Bíblia, né, mais estudiosos da Bíblia. Como é que nós estamos hoje? Eu sou adventista desde 2000 estava passando rápido, né? 2007 eu sou adventista. E fico maravilhado quanto que a gente desperdiça de tempo quando a gente não está lendo a mensagem. Tenho pedido muito para Jesus. Quando a gente se propôs, deixa eu olhar a hora lá, quando a gente se propôs a falar, a ler esses textos sobre o desejado de todas as nações, momentos difíceis. E olha, eu testemunho, irmãos, que coisa maravilhosa, quanto que Jesus nos ajudou. Momentos que passávamos que a gente tinha que, minha esposa, se fôssemos ver aos olhos humanos, nós tínhamos que ter abandonado tudo. No máximo, vir aqui no Espaço Novo Tempo e sentar para ouvir a palavra e ir embora para casa, esperar terminar o sábado, começar a trabalhar no domingo. Mas a gente tomou uma posição, falou, Senhor, não vamos abandonar a sua trincheira. Eu me lembro bem de uma palavra que o pastor Hilton falou aqui, falou assim, olha, cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. Deus vai cuidar da sua família, Deus vai cuidar dos seus filhos. Jesus é muito maravilhoso, irmãos. Quanto que a gente desperdiça. E esses dias eu estava falando, Jesus, eu tenho perdido tempo com coisas que eu não deveria perder. Eu quero ficar mais perto do Senhor. Eu quero ficar mais tempo com o Senhor. E tem uma pessoa que manda uma mensagem todo dia para mim, né? Manda para várias pessoas. Mas, irmãos, é impressionante, que coisa maravilhosa. Praticamente 90% das orações que eu faço, vem a mensagem, e veio a mensagem ali para mim assim, alguém recebeu aqui, talvez seja for amigo dessa pessoa, que está longe da gente, mas está perto em espírito. Assim, ó, tudo que tiver à mão,
faça com toda a tua força, porque vem a noite e você não poderá mais trabalhar. Eclesiastes. Aí fala assim, você não deve perder tempo com coisas inúteis. Não sei se vocês receberam essa mensagem, mas o dia que eu recebi essa mensagem foi o dia que eu tinha orado a Deus e falado sobre isso. Então, assim, como se Deus desse uma resposta ao céu: se você está perdendo tempo mesmo, você deve ficar mais perto de mim, que eu tenho muito mais para você. E quando a gente realmente vai se achegando a Jesus, e textos aqui, como eu falei, esse texto do Vinde e Descansai um pouco de Ellen White, Jesus chama os discípulos para descansarem, porque eles tinham saído fazer a missão e voltado alegres, mas também eles tinham os sucessos e os fracassos. E ela diz no texto assim, que os discípulos tinham intimidade com Jesus e contavam tudo o que tinha acontecido. Então Jesus quer escutar o que você tem de sucesso e o que você tem de fracasso. Quem é o melhor amigo que esse? Que te escuta. E a gente tem que pagar para ir a uma sessão de psicoterapia para poder alguém escutar. Sendo que a Bíblia diz que você deve chegar diante de Deus e falar, abrir o seu coração. Nicodemos fez o que era certo, foi humilde. Se Jesus falasse para você, ou se alguém, através inspirado pelo Espírito Santo, chegasse e falasse para você, você fosse contar alguma coisa para ele, ele falasse assim, viu? Importa-vos nascer de novo. Você imaginou se eu vou falar com uma pessoa, aí fala, Celso, você tem que nascer de novo. Ou seja, você tem que voltar ali, Como que você ficaria? Eu acho que a gente não iria gostar muito disso. Mas Nicodemos deu a resposta que todos nós deveríamos dar. O que ele pergunta? Como pode suceder isso? Jesus responde, tu és mestre em Israel. Olha só, ele estava numa posição que ele deveria ensinar. Só que muitos de nós estamos em posição aqui que deveríamos estar já ensinando. Mas temos muito que aprender com Jesus. Mas Jesus é muito maravilhoso. E ele continua, então ele explica que o que ele deveria passar, né? O plano dele morrer e ser crucificado. E ele vai falando aqui, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O próximo verso nós não vamos ler, mas é o verso que é o resumo de toda a Bíblia, né? João 3,16. Fica para a próxima semana. Mas Nicodemos, então, queria experimentar essa nova vida que Jesus propôs. Jesus explica para ele sobre o plano, ele não entende ainda o que teria que acontecer. Mas quando Jesus vai para a cruz, porque Jesus pega aqui o texto, né? E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Jesus explica para ele. Como falei, ele fica perplexo com essa explicação. Se a gente pegar o livro, na verdade, lá de Números, capítulo 21, verso 4 a 9. Números 21, verso 4 a 9. Jesus, então, usa para Nicodemos algo que era muito conhecido, né? Então, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse,
havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Era muito conhecido de Nicodemos esse texto, né? Na verdade, é a história do povo de Israel. Que maravilhoso, Deus deixa essa história, né, para que todo o povo ainda se reúnem e fazem lá as festas, e eles contam essa história e contavam essa história. Então Nicodemos conhecia muito bem essa história. Quando Jesus, então, morre, Nicodemos o vê na cruz, vem a luz daquilo que Jesus havia falado nessa noite com Nicodemos. Porque Nicodemos não teve coragem, na verdade, ali, de seguir o mestre. Mas a semente, como a Miriam orou aqui, que é uma semente plantada, a semente da palavra é plantada realmente. Marcos capítulo 4 vai falar sobre a parábola da semente. Plantamos, vamos olhar, não tem nada, rega, no outro dia, de repente, apareceu ali o broto e cresceu e deu fruto. Não, uma semente deu vários frutos. Assim é a palavra de Deus. Nicodemos, então, quando vê Jesus na cruz, se lembra desse texto da serpente e realmente percebe ali que diante dele estava o Salvador. Lição para aprendermos com Nicodemos depois disso. Na verdade, Nicodemos, ele, de um homem rico, Ellen White fala que ele se tornou pobre, porque os seus bens foram doados para aquele exército que estava ali, então, de cristãos começando. De um homem de proeminência, honrado, passa a ser humilhado por aqueles que, na verdade, o tinham em estima no sinédrio. Mas a sua humildade o levou perto daquele a quem ele deve estar, que é Jesus. E de um homem medroso e temeroso, que foi escondido ali, ter aquele encontro com Jesus, se torna um homem extremamente corajoso e encabeça, então, junto com os discípulos, a pregação do Evangelho. Essa foi a lição que Nicodemos nos deixou. E depois, então, o que ele faz? Ele relata tudo isso para João, que escreve, e essa mensagem chegou até nós hoje, para que nós possamos aprender essas lições e sermos como Nicodemos, sermos humildes e procurarmos, sim, aquilo que é eterno, não aquilo que é dessa terra. E com os nossos recursos, quais recursos que Deus deu na sua mão? Quais são os recursos? Se você abrisse a sua mão hoje, você tem seu tempo, seu corpo, seus talentos, seus bens materiais. Nicodemos, então, entrega tudo nas mãos do Senhor e faz parte desse... Fica a mensagem para nós, mas ele também ajuda financeiramente aquele povo. Que o Espaço Novo Tempo é isso. Nós estamos aqui para pregarmos a mensagem. Temos o trabalho aqui das terças do bem, mas tem muito mais trabalho a ser feito aqui em Piracicaba. Nós temos que realmente nos dispor a sentar com as pessoas e ensinar esse evangelho. Seja corpo a corpo, a gente formar discípulos. Não é só compartilhar esperança, porque é muito fácil compartilhar esperança hoje. Temos a internet, temos tantos recursos, mas e o nosso tempo verdadeiramente da gente se dedicar? Que seja esse o apelo e que você realmente busque estar com Jesus através da leitura da palavra, através da leitura inspirada. Quero então convidar a todos para que a gente encerre essa noite, convidando Jesus para estar conosco durante essa semana. Pai querido que estás nos céus, mais uma vez estamos diante de Ti. O Senhor é muito maravilhoso, Jesus. Muito, mas muito mesmo. Nossas palavras não podem exprimir o quão maravilhoso Tu és, Senhor. Nós queremos, Senhor, aqui no Espaço Novo Tempo, sermos diferentes, Pai, mas sermos produtivos, não somente por uma programação agradável, não somente por um local agradável, numa temperatura agradável, num visual agradável, Pai. Nós não queremos ser sensacionais para as pessoas. Nós queremos, sim, ser pessoas que
transmitem a tua presença, Senhor. Para isso precisamos estar contigo a cada dia, como foi Nicodemos que foi te buscar. Queremos te buscar. Coloca esse desejo insaciável no nosso coração por ti, para que as pessoas possam te conhecer através da nossa vida. Peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão aqui conosco, sobre todos os que nos acompanham, Pai. Nos dá uma semana, Pai, na tua presença, para que possamos ser testemunhas tuas nesse mundo, Pai. Pedimos tudo isso e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.